Estamos presenciando uma onda de ataques iniciada pelo grupo extremista Hamas contra Israel. Muitos, distantes desse conflito, se perguntam como isso tudo começou. E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje pra vocês. Lembrando, é claro, sem tomar nenhum partido, com o único intuito de explicar a situação pra vocês. Mas antes, não se esqueçam de deixarem o like de vocês e de se inscreverem no canal pra não perderem nenhum vídeo. Falando em vídeo, bora começar pelo contexto histórico. A história de Israel e da Palestina é complexa e se estende por milênios. O Estado moderno de Israel foi estabelecido em 1948, mas a história dos povos da região remonta a tempos muito antigos. Porém, essa região específica, essa terra em si, é considerada sagrada por três religiões principais: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E para entendermos melhor, precisamos falar de sua origem. A origem do povo judeu é frequentemente associada a Abraão, que segundo as escrituras, recebeu a promessa de Deus de herdar a terra de Canaã. Com o tempo, os descendentes de Abraão formaram 12 tribos diferentes. Essas tribos foram para o Egito, escravizadas e depois libertadas por Moisés. Ao retornar a Canaã, eles estabeleceram o Reino de Israel, que mais tarde se dividiu em dois: o Reino de Israel no norte e o Reino de Judá no sul. Vários impérios, incluindo os assírios, babilônios e persas, conquistaram e governaram a região ao longo dos séculos. Porém, como que existe uma ligação com o povo árabe? Pois bem, os muçulmanos acreditam que o povo árabe também é descendente de Abraão. Abraão teve um filho com sua serva, Ismael, que foi levado para a Arábia, dando origem ao povo árabe, tendo assim as suas origens compartilhadas. Arqueólogos e historiadores acreditam que a origem do povo israelense e palestino começou na mesma região, com os hebreus sendo um dos vários povos que surgiram de Canaã. Durante a Idade do Bronze, grandes civilizações dominavam a região. Com seu colapso, novas tribos surgiram e se expandiram. Os romanos conquistaram a região, renomeando Judéia para Palestina. Após a morte de Jesus, houve tentativas de expulsar os romanos, levando à destruição de Jerusalém. Com a expansão do Império Romano, muitos judeus foram levados como escravos ou fugiram, espalhando-se pelo Império. Quando os muçulmanos conquistaram a região, muitos judeus se converteram ao islamismo. A reconquista da Península Ibérica e as cruzadas aumentaram o antissemitismo, levando à perseguição e à morte de muitos judeus. Durante a Inquisição na Espanha, milhares de judeus foram mortos ou forçados a se converter. Já o Império Otomano, dominado pelos turcos, eventualmente conquistou também a região. Embora os turcos e os árabes compartilhassem a mesma região, eles eram povos distintos. O surgimento do sionismo. O sionismo é um movimento que buscava criar um país para os judeus e ganhou força devido às perseguições na Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos fizeram promessas aos judeus e aos árabes. Eles prometeram aos árabes um país árabe unificado se eles ajudassem a derrubar os otomanos. Após a guerra, o Oriente Médio foi dividido entre o Reino Unido e a França. Os britânicos começaram a dar mais autonomia aos árabes no Iraque e na Transjordânia. No entanto, eles também anunciaram apoio à criação de um Estado judeu na Palestina, o que levou à revolta dos árabes locais. Após a guerra e a divisão do Oriente, houve um aumento das revoltas e das tensões. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o apoio à criação de um Estado judeu cresceu. A ONU propôs um plano de divisão da Palestina em dois países, um para os judeus e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo território neutro. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes rejeitaram, levando a um conflito armado. Porém, chegando em 1967, ocorreu a famosa Guerra dos 6 Dias. Aqui, Israel atacou primeiro e derrotou os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, como o próprio nome diz, em 6 dias, o que fez com que Israel dobrasse o seu território. Assim, assentamentos de Israel começaram a ser montados em territórios palestinos, e a ONU declarou muitos assentamentos que foram feitos como ilegais. E é aqui que surge o Hamas. O Hamas é um movimento islamista palestino que surgiu como resposta à crescente presença de Israel na região. E nesse meio tempo, a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP, declarou um Estado independente da Palestina em 1988. Se a gente excluir o fato de conflitos armados, a situação sempre foi e permanece tensa, com ambos os lados tendo argumentos válidos. Ao longo dos anos, houve vários conflitos e tentativas de acordo de paz, porém agora houve essa escalada brutal de violência com os conflitos recentes, tendo sido iniciados pelo Hamas, lançando ataques contra Israel e Israel retaliando. Israel tem uma vantagem absurda no poderio militar, porém o Hamas utiliza as velhas táticas de guerrilha e os diversos atentados terroristas. E nesse caso, apoiar Israel ou Palestina não é uma questão simples de direita ou esquerda, não dá pra resumir apenas a isso, é simplório demais para uma questão extremamente difícil,
complexa, com raízes históricas tão fundas que a gente do outro lado do planeta não consegue e nem temos o direito de tomar um partido. A maioria, tanto dos israelenses quanto dos palestinos, desejam uma solução pacífica, mas os extremistas dos dois lados complicaram e muito uma situação que o mundo todo deseja que se encerre o quanto antes e em paz. E essa foi a raiz da história desse conflito, uma explicação básica para você que busca entender pelo menos um pouco mais do início de todo esse conflito. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de deixarem um like e de se inscreverem aqui no canal, ativando também o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Abraço e até o próximo vídeo, fui!